No ano de 2020, na Coreia do Sul, era um dia comum, não diferente de qualquer outro. A paz que eles pensavam que duraria para sempre foi destruída por causa de uma masmorra que apareceu do nada. Inúmeros monstros surgiram, encurralando a humanidade com medo. Uma senhora que estava fugindo tropeçou e, ao olhar para trás, tremeu de medo ao ver um monstro enorme levantando um machado enorme para matá-la. Mas então, junto com o desespero, veio a esperança na forma de entidades chamadas caçadores. Os recursos que aparecem ao matar os monstros fizeram a humanidade prosperar, e foi assim que o mundo dos Hunters começou. Nosso protagonista estava no registro da Hunter Association, mas a moça que o atendia mencionou que era a primeira vez que via uma classe trabalhista enquanto olhava os documentos dele. Em seguida, a senhora chama o nome do nosso protagonista, e o guia, para perguntar se ele havia adquirido alguma habilidade ou característica. Ele sorriu e respondeu que não. Mais tarde, na loja do setor 700 de Seul, os clientes entraram e Eugil, o proprietário da loja, os recebeu calorosamente. Um homem disse que tinha vindo comprar poções, mas uma senhora o reconheceu e perguntou se era verdade que ele tinha conseguido a aula de trabalho, ao que ele respondeu que sim. Ela perguntou novamente se era verdade que ele não tinha nenhuma habilidade e como ele conseguia caçar. O homem parou a moça e pediu desculpas, explicando que a moça que estava com ele não sabia ler a sala. Ele diz ao homem que tudo bem, pois ela não disse nada de errado. Em seguida, ele examina as poções que o homem quer comprar e explica que não tem nenhuma habilidade especial. Assim, ele não caça, mas apenas reúne recursos na parte de trás, fazendo com que a senhora concorde com ele de forma desajeitada. O homem pergunta à senhora por que ela tem que perguntar isso e diz para ela parar de perder tempo, mas ela apenas diz ao homem que não há nada de errado em ser curiosa. De repente, eles ouviram um som alto e, quando olharam para fora, viram um veículo correndo na estrada. A senhora diz ao homem que parece que uma masmorra de nível 3 foi aberta em algum lugar porque eles até trouxeram panzers. O homem concorda porque também viu algumas ambulâncias e diz à senhora que também quer tentar entrar em um lugar como esse. A moça diz ao homem para acordar e que a habilidade deles está longe de ser suficiente, o que deixa o homem irritado e diz à moça que a maneira como ela fala está começando a incomodá-lo sem que eles percebam que ele os está ouvindo pelas costas. Depois que os clientes terminaram as compras, ele os agradeceu respeitosamente por terem vindo. Ele sabe que haveria muitos recursos nas masmorras de nível 3, mas também sabe que eles não entrarão em contato com ele para isso. Já se passaram 5 anos desde que Gia foi despertado e obteve uma classe exclusiva chamada Laborer, mas ele não obteve nenhuma habilidade ou característica, então não podia nem sonhar em entrar na masmorra com outros caçadores para matar os monstros. Por isso decidiu ficar na retaguarda. Depois que uma empresa ou guilda roubava uma masmorra, ele começava a recolher os restos e a vendê-los. Ele sabe que ninguém reconhece seu trabalho, mas é bom o suficiente para sustentar seu hobby de ler livros antigos. Então ele começa a ler o livro até as horas passarem. Ele boceja de sono e se pergunta se é porque o livro que estava lendo é muito difícil de ler. Em seguida, seus olhos se fecharam lentamente e ele se deitou na mesa para dormir. De repente, o livro que ele estava lendo liberou uma luz que o envolveu e o teletransportou para algum lugar. Então, um momento depois, a folha caiu em sua testa, fazendo-o acordar em choque e olhar em volta em pânico. Ele se levantou, perguntando-se onde estava. Ele apertou o rosto para testar se estava sonhando, mas quando sentiu a dor, percebeu que definitivamente não era um sonho, o que o fez pensar se era uma ilusão e se descobriria algo ao abrir a janela de status. Ele abriu a janela de status e ela mostrou que ele estava no nível 1, com saúde em 80 eto, vitalidade em 70 essência, resistência em 7, agilidade em 8, força em 8, talento em 9, físico em 80 e veneno em 80. Seus status Aether, essência, elemento e anormal não eram nenhum. Ele não notou nada de especial em sua janela de status, mas, quando olhou ao redor, percebeu que a floresta estava um pouco estranha porque ele não ouvia nenhum som de animal e não conseguia ver muita coisa por causa da névoa espessa. Tudo o que ele conseguia ver eram alguns galhos com frutas que pareciam ter sido atingidas por uma tempestade. Ele se abaixou para dar uma olhada nas frutas porque nunca tinha visto nenhuma fruta como aquela antes. Então, o sistema lhe mostrou que as frutas se chamavam Aeta Herb Level 1 e faziam com que o consumo de Aeta de todas as habilidades fosse 0 por 10 segundos, fazendo com que ele se perguntasse se a descrição da planta Aeta Herb era real. Ele ficou surpreso com o fato de que ela poderia reduzir o consumo de Aeta 0 por 10 segundos, sabendo que os caçadores precisam de Aeta para usar uma habilidade, e era algo parecido com combustível, com a quantidade de Aeta usada dependendo da força da habilidade. Ele olhou para elas, desejando poder extrair algum líquido delas, mas não havia trazido nenhuma garrafa com ele. Então ele notou algo,
uma folha viva em uma árvore que não parecia natural. Ele pensou que ela poderia morrer se ele a deixasse assim, então decidiu ajudar um pouco. Depois de pegar um pouco de água, ele a derramou sobre a pequena árvore. Em seguida, ele se levantou, feliz por haver água por perto, e esperava que fosse suficiente para manter a pequena árvore viva. De repente, o sistema mostrou que ele havia obtido uma habilidade de nível 1 de amizade com as plantas, a amabilidade com as plantas, e que havia obtido a bênção de XXX nível 1. Ele não conseguia acreditar que havia obtido uma habilidade e uma característica quando tudo o que fez foi plantar um galho, sabendo que isso nunca havia acontecido com ele em 5 anos. Então a pequena árvore se iluminou e suas raízes consumiram a enorme árvore atrás dela. Ele não conseguia acreditar que a velha árvore estava desaparecendo na sua frente. De repente, ele estava de volta à loja em estado de choque. Quando olhou ao redor, percebeu que estava de volta. Ele esfregou os olhos, pensando que tudo aquilo era apenas um sonho. Mas então ele sentiu algo e percebeu que havia sujeira em suas mãos. Ele ficou confuso e se perguntou se não era um sonho. Ele também se perguntou se, sem saber, estava sofrendo de sonambulismo. Mas, então, lembrou-se de que não havia nenhum lugar com sujeira ao redor da loja, o que o fez pensar se seria capaz de voltar àquela floresta novamente se dormisse. Decidindo descobrir, ele foi dormir e foi sugado pelo livro mais uma vez. Como ele esperava, acordou na floresta de antes, mas notou que ela havia se tornado mais larga e um pouco maior. Ele pensou que poderia ser uma masmorra na qual ele poderia entrar ao adormecer, embora nunca tivesse ouvido falar de tal coisa. Enquanto examinava a pequena árvore que havia ajudado, ficou surpreso ao ver que a árvore atrás dela produzia uma maçã solar de nível 1. Quando combinada com uma poção de saúde, a quantidade de cura aumentava em 20% e sua duração diminuía para 80%. Sabendo como as maçãs solares eram raras, mesmo em masmorras de alto nível, e lembrando que as poções de saúde eram comumente usadas, mas em quantidades limitadas, com quantidades de cura de cerca de 10% da saúde máxima, ele ficou surpreso. A maçã solar não apenas acrescentou 20% de cura adicional, mas também diminuiu o tempo de cura. Olhando para cima com espanto, ele viu um enxame de maçãs solares nas árvores ao seu redor. Ele sabia que, se conseguisse pegar as maçãs solares e o líquido de ervas de Aether, conseguiria fazer uma poção com efeitos incríveis. Ele se perguntou se não haveria problema em levar um ou dois deles e se poderia escondê-los em suas roupas. De repente, uma bolsa caiu com força em seu rosto, fazendo-o perguntar em pânico o que era. Quando ele a pegou, viu que era uma bolsa dimensional. Ele se perguntou se conseguiria levar itens daquele lugar para o armazém geral. Dentro da bolsa, havia alguns frascos. Ele riu sem jeito, sabendo que estava apenas pensando em como transportá-los. Mas ele não podia acreditar que uma bolsa caísse do céu de repente, fazendo-o sentir-se não apenas chocado, mas um pouco assustado. Mesmo assim, ele decidiu ver se poderia levá-la, pois tinha tudo o que precisava. No dia seguinte, na famosa loja Hunter Special Chichen, no distrito 7 de Seul, os caçadores estavam correndo para dentro. Um dos caçadores perguntou com raiva aos funcionários se realmente não havia mais poções de resistência à paralisia. Os funcionários se curvaram e pediram desculpas, explicando que o estoque havia acabado. Eles disseram ao homem que, se ele pudesse esperar apenas uma hora, eles tentariam fornecê-las. Por outro lado, uma senhora estava em pânico porque o produto de que precisavam estava fora de estoque e ordenou que o homem que a acompanhava entrasse em contato com outros locais rapidamente, pois precisavam entrar em uma masmorra em 30 minutos. O homem disse a ela que as outras lojas também não tinham nada no caldeirão da bruxa, então ele tentaria entrar em contato com a pirâmide. De repente, o homem percebeu que alguém se aproximava e viu que era seu Hyojin, a bruxa da espada. Hyojin perguntou aos funcionários se eles poderiam chamar o gerente. As pessoas dentro da loja ficaram em silêncio quando viram Hyojin, sabendo que ela estava em 12º lugar no ranking dos caçadores. Então o gerente saiu e não acreditou que ela estava ali. Ele disse a ela que não sabia que ela tinha ido pessoalmente àquele lugar, e ela respondeu que tinha ido porque ele não estava respondendo às suas ligações. Ela então lhe perguntou se a poção sobre a qual eles conversaram ontem ainda estava lá. O gerente se desculpou com ela e explicou que eles tinham muitas reservas originalmente, então a poção ainda estava sendo preparada e tentou dizer a ela para esperar um pouco. Mas ela lhe disse que não poderia fazer isso porque precisava terminar a preparação em 30 minutos e entrar na masmorra. Em seguida, ela abriu o mapa do celular para encontrar um armazém geral por ali. Enquanto isso,
Na loja de Gia, ele estava ocupado misturando o líquido na garrafa e verificou se havia colocado a água purificada, as lágrimas de Undine e o líquido de ervas de Aeta para se certificar de que não havia nada deixado para trás. Em seguida, ele colocou a mistura no concentrado solar de maçã e misturou um pouco, e uma luz forte saiu da garrafa. Em seguida, o sistema mostrou a ele que, devido à bênção de seu XXX, um grande veredicto de sucesso foi aplicado e, por causa disso, ele adquiriu uma habilidade de alquimia de nível 1 e uma poção especial de nível 1, que faz com que todas as habilidades sejam aprimoradas. Ele adquiriu uma habilidade de alquimia de nível 1 e uma poção especial de nível 1, que faz com que o consumo de todas as habilidades éticas se torne 0 por segundos e recupera uma porcentagem da saúde máxima em 15 segundos. Ele não podia acreditar que tinha habilidades de alquimia, sabendo que mesmo os autoproclamados alquimistas não têm habilidades de alquimia. Além disso, ele não podia acreditar que não havia feito nenhum consumo de Aetic por 14 segundos e nem mesmo recuperação de saúde. Ele sacudiu a mistura que fez, perguntando-se o que seria a bênção XXX que fez com que o efeito fosse bom. Em seguida, ele olha para o frasco e se pergunta se pode vendê-lo. E não sabe quanto deve cobrar por ele porque os efeitos são um pouco difíceis de acreditar, fazendo pensar em quem acreditaria se ele dissesse que todo o consumo de Etaskill se torna 0 por 14 segundos. Por isso, ele decidiu não vendê-lo e verificar por si mesmo primeiro. Então Yoji entrou em sua loja e ele a recebeu calorosamente. Ele lhe perguntou como poderia ajudá-la. Ela respondeu apressadamente que precisava de uma poção e perguntou se ele tinha poções. Depois disse para ele se apressar porque não havia tempo. Então, ela viu a poção especial que ele fazia e perguntou se era uma poção de saúde. Ele respondeu que era uma poção de saúde e estava prestes a dizer algo quando Yojin o interrompeu perguntando quais eram os efeitos da poção. Ele lhe disse que não estava à venda, mas ela simplesmente pegou a poção enquanto se desculpava com ele e explicava que não havia mais tempo. Portanto, se não houvesse nada de errado, ela a pegaria. Em seguida, ela colocou algum dinheiro na mesa e foi embora, dizendo a ele que o dinheiro deveria ser suficiente para isso. Mas se não fosse suficiente, ele poderia entrar em contato com a guilda dela. Ele tentou ligar para ela, mas ela desapareceu em um instante, deixando-o atordoado e perguntando a si mesmo se ele estava certo de que não haveria problema. Então, um momento depois, Yojin entrou na masmorra e imediatamente atacou os monstros à sua frente. Ao descer com segurança, ela correu rapidamente para o fundo da masmorra, deixando os monstros mortos na parte de trás. Sua equipe, encarregada de coletar os cristais dos monstros, percebeu que a classificação 12 seria realmente diferente. Um deles se perguntou se não havia mais nada para fazer. Outro respondeu que era bom e confortável, mas questionou se não parecia certo para ele porque também precisavam aumentar suas habilidades. Um homem se abaixou e cortou o corpo do monstro morto para recuperar o cristal, aconselhando seu companheiro a não incomodar a bruxa da espada e a reunir os recursos em silêncio. Depois de pegar os cristais, ele explicou que eles deveriam entender a Yojin. Se fosse a antiga Yojin, ela teria pedido que eles se juntassem a ela. Mas, desde esse incidente, ela passou a jogar completamente sozinha. O outro homem, curioso sobre esse incidente, foi informado de que não deveria saber porque era um novato. Antes que a explicação pudesse continuar, Yojin gritou para que eles corressem. Inicialmente intrigados com a ordem repentina dela, a confusão deles se transformou em medo quando viram o que estava à frente deles. Um Manstalker era um monstro de nível de aversão, do tamanho de um carro blindado e muito perigoso devido ao uso de veneno extremo. Tremendo, um homem questionou por que um monstro de nível de aversão, normalmente encontrado em masmorras de grau 4, apareceu ali. Yojin correu em direção ao Manstalker, gritando para eles que ela havia dito para fugirem. Em seguida, ela saltou e lançou um enxame de círculos mágicos para liberar uma barragem de espadas, reunindo-as para formar uma enorme espada para atacar o Manstalker. No entanto, o Manstalker bloqueou seu ataque com a garra e contra-atacou com a outra garra, jogando-a para longe. Levantando-se trêmula, ela percebeu que o ataque era muito forte e que até mesmo seu Aether estava quase consumido. Seria apenas o suficiente para ganhar algum tempo para que os outros escapassem. Ela pensou em Seung-Ryuk, sabendo que ficaria bem com ele ali. Mas como Seung-Ryuk não estava por perto, ela só podia confiar em si mesma. Então, ela bebeu a poção especial de olhos fechados, esperando que tivesse um gosto ruim. Mas, para sua surpresa, estava deliciosa, como uma bebida. Ela se sentiu como se estivesse transbordando de Aeta. Confiante, ela encarou o Manstalker, sabendo que, com a ajuda da poção especial, poderia lutar. Ela saltou sobre o Manstalker, que estava prestes a atacá-la, e usou sua poderosa espada Rampage,
cortando o Mannstalker 100 vezes em apenas alguns segundos. O Mannstalker foi cortado em pedaços pelo ataque dela e caiu no chão derrotado, enquanto ela não conseguia acreditar que tinha feito isso. Então, ela percebeu que, além da recuperação da saúde, até mesmo o consumo de Aeta havia desaparecido. E, graças a isso, ela podia usar a poderosa espada Rampage por 10 segundos, quando normalmente só podia usá-la por 3 segundos. Imaginando que o efeito era devido à poção especial, ela se perguntou o que seria aquela loja. No dia seguinte, na loja de Gia, alguém abriu a porta e, para sua surpresa, era Hyojin voltando. Ela o chamou em voz alta, fazendo com que ele gaguejasse ao dar as boas-vindas, mas imediatamente perguntou sobre a poção que ele havia lhe vendido. Os caçadores que já estavam na loja sussurraram entre si, reconhecendo-a como Hyojin e discutindo como ela havia lidado sozinha com o enxame de Mannstalkers, chamando sua atenção. Ela se acalmou e pediu desculpas por ter sido rude. Ele lhe garantiu que estava bem e perguntou se havia algum problema com a poção. Ela afirmou que havia um problema porque nunca tinha visto uma poção que pudesse curar 14% dos pontos de vida e não custasse Aeta. Ele mencionou que tinha visto a postagem sobre o fato de ela ter eliminado o monstro da versão por conta própria, mas ela o corrigiu com raiva, dizendo que não era ela, mas a poção que ele lhe deu. Ela então perguntou onde ele a conseguiu ou se ele mesmo a preparou. Ele lhe mostrou a maçã solar, explicando que a havia usado na poção. Quando ela perguntou o que era, ele disse que era uma maçã solar e explicou que a havia encontrado em uma masmorra de Tiro. Ela ficou cética e se perguntou se as maçãs solares eram tão comuns. Enquanto ele pensava que revelar a floresta para Hyojin talvez não fosse prudente, decidiu inventar algumas desculpas. Ele então expressou sua felicidade por sua poção tê-la ajudado, mas ela timidamente desviou o olhar e apontou para outra poção, perguntando sobre ela. Ele lhe disse que era uma poção de resistência ao gelo. Ela perguntou sobre seus efeitos, e ele estimou que ela fornecia 32% de resistência ao gelo por 40 minutos. Ela ficou chocada porque sabia que a poção de resistência ao gelo de melhor qualidade no mercado oferecia apenas 10% de resistência por 15 minutos. Exigindo saber onde ele havia encontrado tais ingredientes, ele ficou nervoso. A verdade é que ele veio da floresta onde colheu o morango de inverno nível 1. Oferecia 20% de resistência ao gelo por 30 minutos. Depois de misturá-lo bem, ele criou com sucesso uma poção de resistência ao gelo que aumentou sua habilidade de alquimia para o nível 2. Ele afirmou nervosamente que a encontrou em uma masmorra de Tiro, mas ela sabia que ele estava mentindo, pensando consigo mesma que ele era um péssimo mentiroso. Ela então afirmou que não iria se intrometer mais, pois ele parecia desconfortável, mas insistiu em comprar todo o estoque. Quando ele questionou se ela realmente estava se referindo a todos eles, ela colocou uma grande quantia de dinheiro sobre a mesa, afirmando que não precisava de recibo e que o dinheiro era bem maior do que o valor da poção. Ele tentou lhe dizer que o dinheiro era muito mais do que o necessário, observando que ela também havia pago a mais da última vez, mas ela simplesmente se afastou, dizendo que o dinheiro não era suficiente para poções como aquelas. Antes de sair, ela perguntou o nome dele. Ao ouvir que era Gia, ela sorriu, dizendo que era um nome bonito e que o veria na próxima vez. Um momento depois, dentro da floresta, ele olhou para Glowstone e a Kindle Gem que havia obtido, ponderando se deveria encontrar mais morangos de inverno, especialmente porque Hyojin havia tomado todas as poções de resistência ao gelo. Ele não tinha percebido que havia pedras incandescentes e gemas Kindle ali e ficou surpreso com a abundância de recursos na floresta sem nenhum monstro. Estava se perguntando sobre a verdadeira natureza desse lugar. De repente, algo se moveu atrás dele e fez um barulho, fazendo com que ele olhasse para trás surpreso e perguntasse o que era. Ele imediatamente olhou ao redor, sabendo que não tinha ouvido mal e que algo estava de fato ali. Então, ele descobriu o que era: um Pterodontes, um monstro mítico. Era um monstro pequeno, do tamanho de um carro, semelhante a um besouro com garras gigantes. Ele conhecia os monstros míticos, mas notou que esses eram um pouco pequenos e que havia uma parede. Ele colocou a mão na parede, percebendo que não poderia passar por ela, e se perguntou para onde o drone do terror estava indo. Mas, então, ele viu as Devil Ants, um monstro perigoso. Eram monstros do tamanho de um caminhão de carga, e matar um deles atraía mais 10, tornando-os difíceis de eliminar. Então, ele viu que os terror drones estavam lutando contra as Devil Ants. Ele se lembrou de ter lido algo sobre as formigas do diabo em um livro. O livro dizia que as formigas do diabo são monstros perigosos, mas seu veneno as torna mais perigosas do que os monstros de aversão. Enquanto os observava lutar, ele percebeu que algo estava errado porque o sistema dizia que as formigas do diabo e os pterodontes deveriam ser monstros do tamanho de caminhões de carga. No entanto, aqui estavam elas, menores. Então,
Ele viu as formigas do diabo mordendo os pterodontes, percebendo que os pterodontes estavam perdendo, e se perguntou por que eles estavam lutando. Ele entrou em pânico ao perceber que os pterodontes iam perder e se perguntou se havia alguma maneira de ajudá-los. De repente, o sistema mostrou a ele que a guerra entre ele e seus pterodontes contra as Devil Ants havia começado e perguntou se ele gostaria de ajudar sua legião, surpreendendo-o com a possibilidade de intervir. Ele sorriu, achando estranho o sistema chamar o pterodontes de seu, mas clicou em sim porque decidiu ajudá-los. O sistema então lhe mostrou que sua legião estava perdendo no momento, mas ele poderia usar sua essência para lançar um bônus de área. Ele lhe deu opções para escolher, com diferentes custos de essência como pagamento. Ele descobriu que não poderia ajudá-los diretamente, mas poderia fornecer assistência, e então percebeu que tinha algo que parecia ser uma essência. Ele ficou feliz por ter duas essências e escolheu a número Bênção do Trabalhador, para ajudar sua legião. Depois de pagar por ela, os pterodontes receberam a Bênção do Trabalhador, o que os tornou mais fortes. Eles voaram imediatamente em direção às formigas demoníacas e as cortaram em pedaços com facilidade. Em seguida, os pterodontes pousaram no chão em completa vitória. Espantado com a vitória, ele gritou que haviam pegado todas as formigas do diabo. Ele observou os pterodontes comemorando a vitória, incapaz de acreditar no que acabará de testemunhar e achou que era loucura. Em seguida, agradeceu aos pterodontes por protegerem a floresta e estava prestes a elogiá-los por seu bom trabalho. Mas parou quando viu os pterodontes lhe dando muitas essências e pedras de essências. Ele lhes perguntou se estavam dando isso a ele. Em seguida, sorriu e agradeceu, mas disse-lhes que adquirir essências e pedras de essências já era bom o suficiente para ele e disse-lhes que eles mereciam mais porque lutaram com suas vidas. De repente, a barreira desapareceu lentamente, deixando-o surpreso, e ele notou que a névoa também havia desaparecido. Ele agarrou a essência com força, decidiu que ficaria apenas um pouco hoje e planejou não voltar por um tempo. Após o surgimento da masmorra e dos caçadores, foi criada uma comunidade para caçadores conhecida como HunterNet. Atualmente, a HunterNet está em polvorosa por causa do caçador Rank 12, o bruxo da espada C. Yojin, a pessoa com o códice 7 diz a todos que não deve haver controvérsias sobre o fato de Yojin ter conseguido Manstalker sozinho, enquanto a pessoa com o códice 92 responde que também é indiscutível que Yojin não poderia ter feito isso sozinho. X92 diz a X7 que ela não pode mentir sobre o número de pessoas que entraram na masmorra, e é difícil acreditar que Yojin tenha caçado com alguém. X7 respondeu que Yojin era uma jogadora solo desde que An Seung-ryuk desapareceu. X92 diz a ela que espera sinceramente que Yojin esqueça Seung-ryuk, pois ela não pode sentir falta de Seung-ryuk para sempre. A senhora com o código X7 ficou irritada e pensou que o homem só falava assim porque não era problema dele. Então, ela respondeu que a namorada de Yojin desapareceu na masmorra, e ela pode sentir falta de Seung-ryuk o quanto quiser. Mas X92 respondeu que já se passaram 3 anos e que também já se passaram 3 anos desde que Yojin começou a percorrer a masmorra para encontrar Seung-ryuk. Ela tentou argumentar, mas X92 lhe disse que eles deveriam parar de falar sobre uma pessoa que desapareceu, a menos que ela fosse a própria Seu Yojin, o que a deixou furiosa porque X92 passou dos limites. De repente, a luz da sala se acendeu e Shoyun, um dos principais alquimistas da guilda Eternal Flame, perguntou à senhora se ela era um zumbi e disse que isso não era bom para os olhos dela. Ela respondeu que conseguia se concentrar melhor quando estava escuro e perguntou se ele havia pesquisado o que ela havia pedido para ele fazer. Ele respondeu que foi pessoalmente, e era o caçador de classificação mais baixa e sem traços, e o Gia. Mas, como ele esperava, não sentiu nada de especial por parte de Gia. A senhora diz a Shoyun que isso significa que Gia não tem nada a ver com o fato de Yojin estar ficando mais forte. Mas então Shoyun lhe diz que Gia está vendendo algo especial e pergunta se ela sabe o que é uma maçã solar. Ela pergunta a ele o que é uma maçã solar e ele responde que é um item que reduz drasticamente o uso de Aet. Além disso, ele nunca a tinha visto pessoalmente até então e explicou a ela que Gia preparou uma poção com ela e a estava vendendo como uma poção por um preço muito barato. Ela lhe disse que, se a maçã fosse verdadeira, não poderia ser tão barato. Ele vai até a cadeira enquanto diz a ela que eles podem presumir 2 coisas a partir disso. A primeira é que Gia não sabe o valor da maçã solar, mas ele o corta dizendo que, se não for isso, Gia é uma pessoa sem ganância. Em seguida, ela se levantou e disse a ele que iria ver a Gia pessoalmente, pois ela também precisava de ar fresco. Ele lhe perguntou se deveria preparar o carro,
mas ela respondeu que não, dizendo que isso era demais porque ela não era como uma CEO ou algo assim. Ele lhe disse que ela poderia não ser uma diretora executiva, mas estava em uma posição semelhante porque era mestre da Guilda das Chamas Eternas, Shao Waion. Enquanto isso, na floresta, ele estava sentado perto da fogueira. Ele percebeu que estava mais perto das partes mais profundas da floresta e ficou feliz por ter trazido um isqueiro com ele. Depois, pensou em como a parede e a névoa que bloqueavam a floresta interna haviam desaparecido. Ele deu uma olhada ao redor. Não havia uma diferença significativa, mas ele não explorou completamente porque podia sentir que a parte mais escura da floresta era muito perigosa. Ele se levantou, decidindo voltar porque não queria se colocar em perigo. Mas então os pterodontes surgiram de trás dele e ele perguntou se eram os mesmos pterodontes de antes. Então, ele notou que eles estavam segurando sementes de flores que perseguiam a névoa, o que o fez supor que elas se livravam da neblina. Ele perguntou aos pterodontes se aquilo era para ele. Em seguida, notou um novo rosto entre os pterodontes, pois era maior do que qualquer outro que ele havia visto antes, e perguntou se era o líder, pois parecia um pouco diferente dos demais. Mas, então, ele percebeu que eles vinham do lado escuro da floresta, o que o fez perguntar se eles tinham acabado de chegar daquele lugar sinistro. De repente, uma interface do sistema apareceu na frente dele, mostrando que o Pterodontes pediu que ele resgatasse a rainha. Ele então perguntou se ele gostaria de aceitá-la. Ele imaginou que eles tinham uma rainha como as formigas ou abelhas e percebeu que aquela névoa perseguindo as sementes de flores tinha a intenção de pedir ajuda a ele. Ele lhes disse que concordava porque eles protegiam a floresta. Portanto, faria o que pudesse. Depois, admitiu que estava um pouco assustado, mas que ainda estava disposto a ajudar. Em seguida, acariciou a cabeça de um dos pterodontes e disse-lhes que deveria se preparar, então eles deveriam fazer isso amanhã. No dia seguinte, ele preparou uma poção de cura, uma poção de resistência a veneno e uma ração de combate. Em seguida, El cegou aos pterodontes enquanto pensava que, se adicionasse um bônus de área como da última vez, seria fácil lidar com as formigas demoníacas. Depois que elas estavam prontas, ele gritou para elas que deveriam ir resgatar a rainha agora, e elas o seguiram. Um momento depois, ele chegou a uma parte mais profunda da floresta e, como ele esperava, a colmeia de formigas diabólicas era a fonte daquele sentimento sinistro que ele havia sentido. Ele não podia acreditar que era o lugar onde as formigas do diabo viviam, pois tinha pelo menos 3 metros de altura. Em seguida, as formigas do diabo saíram de sua colmeia quando os pterodontes voaram em sua direção para atacá-las. O sistema mostrou a ele que a guerra entre os pterodontes e as formigas do diabo havia começado, e então ele viu os dois monstros diferentes lutando seriamente entre si. Ele ficou surpreso com o fato de os drones do terror estarem se saindo melhor do que da última vez, mas percebeu que ainda estavam em perigo. Então, o sistema lhe mostrou que, por um tempo limitado, ele poderia ajudá-los com seu poder e colocar as formigas do diabo com asas no chão com um forte tapa. Mas eram necessárias 3 essências. Ele ficou surpreso com o fato de poder ajudar apenas uma vez, e quando leu como deveria fazer isso, ficou atônito. Ele não conseguia acreditar que só poderia dar um tapa em uma situação como essa, o que o fez se perguntar o que deveria fazer com ele. Mas, então, ele notou uma formiga maior saindo da colmeia e percebeu que ela tinha asas, o que significava que era a formiga demônio que atuava como mensageira. Então, o sistema mostrou a ele que o exército de formigas demoníacas estava tentando enviar uma mensagem, e elas pareciam estar tentando chamar o exército principal, o que o deixou surpreso. Ele olhou para a palma da mão, sabendo que poderia impedi-las de enviar uma mensagem com seu tapa. Então, fechou a palma da mão e decidiu não pensar mais no assunto. Quando a formiga demoníaca alada estava prestes a voar para longe, uma enorme palma apareceu acima dela e a pressionou contra o chão. Ele olhou para ela e, sorrindo, disse que a havia pegado. Enquanto isso, Veien chega à loja de Gia, perguntando-se se esse é o lugar certo. O armazém geral que vende a maçã solar. Ela percebe que, do lado de fora, a loja se parece com um armazém comum, mas ela não sabe que tipo de segredos estão lá dentro. Ela se lembra que Yogen mencionou ter pego o Manstalker depois de visitar esse lugar, então decide descobrir o segredo. No entanto, quando tenta abrir a porta da loja, ela não se move, deixando-a confusa e questionando se está trancada. Ela acha estranho porque a placa na porta indica que ela está aberta,
o que a leva a pensar se Gia está no banheiro. Em seguida, ela se desculpa com um homem próximo e pergunta se a loja está aberta hoje. O homem responde que não tem certeza e acha que não está aberta desde ontem. Ele também menciona que não sabe se há algo errado, mas o jovem proprietário da loja não a tem aberto com frequência ultimamente, expressando desapontamento e comentando que os jovens de hoje em dia não têm uma mentalidade profissional. Ela se pergunta por que a loja está sempre fechada, especialmente porque ouviu dizer que só fecham nos finais de semana. Então, ela olha para o logotipo da loja de Gia e pensa que, como ela esperava, aquele armazém geral e o cara chamado Gia devem estar escondendo alguma coisa. Enquanto isso, de volta à floresta, ele levanta a mão e olha para a formiga demônio alada morta, imaginando se isso seria suficiente. Por outro lado, as formigas do diabo estão suando de medo enquanto olham para os terror drones com uma nova confiança. Então, os drones do terror voam em direção às formigas do diabo para atacar novamente, mas as formigas do diabo fogem chorando. Um momento depois, ele suspira, aliviado por ter terminado a batalha em segurança, enquanto os pterodontes comemoram alegremente a vitória ao seu redor. Ele se pergunta se a rainha dos pterodontes ainda está dentro do formigueiro, mas então ele ouve algo ao seu lado e vê que os pterodontes resgataram sua rainha. A rainha está gravemente ferida. Quando ela olha para ele, tenta se levantar para agradecê-lo. Ele estende o dedo para ela, dizendo-lhe que está tudo bem e que ela não precisa se esforçar demais. Em seguida, ele dá um tapinha na cabeça da rainha, aliviado por ela estar bem. De repente, um sistema aparece e mostra que a Terror Drone Queen deseja jurar lealdade a ele. Se ele assinar um contrato com a Terror Corpo de Drones, ele se tornará um patrocinador da Terror Corpo de Drones e receberá vários itens, mas também terá que atender aos pedidos dela. Ele acha que não há necessidade de hesitar porque não foi difícil, e eles podem se ajudar mutuamente. Então, ele concorda. Em seguida, o sistema mostra a ele que a rainha Pterodontes e seu núcleo prometeram lealdade a ele, o que significa que ele poderá patrocinar o núcleo mais diretamente. Então, um dos pterodontes flutua no ar e ele percebe que é o pterodonte general de antes. A luz a envolve à medida que ela evolui, e ele fica impressionado com a transformação. Ela se torna um guerreiro pterodontes com garras enormes e fica maior, fazendo pensar que agora certamente se parece com um general. Então ele olhou para o lado quando ouviu um barulho. Quando olhou, viu que estavam trazendo uma grande quantidade novamente, apesar de ele ter dito que não precisava de tanto. Depois de colocarem a essência, ele coçou o rosto em descrença e olhou para a mão para examinar as sementes que o general Pterodontes havia lhe dado. As sementes eram de uvas silvestres e de frutos de árvores, o que o fez se perguntar: o que diabos é uma semente de fruto de árvore? Ele se levantou, perguntando-se se a árvore cresce a partir de frutos de árvores, e pensou que descobriria quando a plantasse, acreditando que a floresta cuidaria do resto. Então, ele se perguntou se deveria construir uma cabana em seguida. No dia seguinte, em uma certa masmorra, alguém perguntou se eles tinham certeza de que a formiga rainha estava lá. O homem apenas respondeu: "Você acha que eu seria louco o suficiente para entrar no ninho da formiga do diabo?" Ele disse a seu companheiro que eles poderiam ganhar muito dinheiro se roubassem o formigueiro adequadamente. Então o novato parou confuso e mencionou que a missão já havia sido concluída, o que deixou o homem irritado. Ele perguntou ao novato do que ele estava falando quando a masmorra tinha acabado de abrir, mas quando eles olharam, ficaram surpresos ao encontrar a colmeia de formigas vazia. O novato perguntou se ela poderia ter sido liberada em uma região diferente, mas o homem apenas respondeu irritado: "Você não sabe que uma masmorra liberada não abre pela segunda vez?" Então o homem praguejou porque não conseguia acreditar e decidiu verificar por si mesmo. O outro homem verificou o formigueiro, dizendo que não sabe quem foi, mas parece que houve de fato um ataque, e ele não vê nenhuma formiga viva. O homem, aos gritos, diz ao companheiro que pare com a bobagem e encontre apenas os vestígios das formigas, pois não é possível que todas tenham desaparecido. De repente, o novato em pânico gritou para que olhassem para o chão, e o homem confusamente olhou para baixo para verificar o que era. Então, todos ficaram surpresos ao ver uma enorme palma gravada embaixo deles. Todos tremeram de medo e perguntaram se era a palma de um gigante. Então, o outro homem disse a todos que, mesmo que fosse outro monstro, ele deveria estar no nível de destruição, fazendo com que o homem cerrasse os dentes com um medo incontrolável. Em seguida, o homem fugiu enquanto gritava para sua equipe recuar. Ele perguntou se eles achavam que seriam capazes de lutar e vencer o monstro que aniquilou as formigas demoníacas e disse que, se não tomassem cuidado, eles também seriam mortos sem poder fazer nada. Em seguida, o homem ordenou que eles se retirassem primeiro e entrassem em contato com a associação, ao que todos responderam que entendiam e fugiram também. Mais tarde,
A foto da enorme palmeira foi enviada à associação, e o homem perguntou se ela havia sido descoberta no ninho de formigas do diabo. O secretário respondeu que sim e explicou ao homem que eles haviam dito que a área já estava limpa. O sucessor do grupo Borel, Kim Eug-suk, ordenou que o homem o informasse se surgisse alguma outra coisa, ao que o homem respondeu que entendia. Eug-suk pensou que o Pon não é um monstro comum e é grande demais para ser uma nova espécie, o que significa que é um monstro de grau mítico que ele não conhece, o que o faz pensar se um monstro acima do grau de destruição aparecerá novamente. Eug-suk notou que coisas estranhas continuavam acontecendo e disse seriamente que essa coisa terrível não deve acontecer novamente. Enquanto isso, na área número 5 de Seul, ele estava esperando pacientemente do lado de fora quando alguém chamou seu nome, fazendo-o olhar para cima. Ele viu uma senhora alegre acenando para ele e perguntando se ele estava esperando há muito tempo. Em seguida, a senhora lhe disse que ele deveria ter esperado lá dentro e lhe pediu desculpas. Ele lhe disse que estava bem e que ela não deveria correr, pois poderia tropeçar e cair. Então, como ele esperava, a senhora tropeçou e caiu. Ele a ajudou a se levantar e perguntou se ela estava bem. Ela lhe disse para não se preocupar porque o livro estava seguro, fazendo com que ele lhe explicasse que não era isso que ele queria dizer. Ele sabe que a garota desajeitada é Wang San-yang, a única caçadora de origamis da Coreia do Sul e uma louca viciada em livro, e foi assim que eles se aproximaram. Ela lhe diz que faz tempo que não se exercita e que, por isso, esqueceu como andar. Ele pergunta se ela tomou o café da manhã e lhe dá algo, dizendo que Jumi pediu que ele desse a ela. Ela perguntou se ele havia esperado para lhe dar e agradeceu. Em seguida, ela lhe deu um livro, deixando-o confuso. Ela explicou que foi à loja da última vez, e o gerente estava triste porque as pessoas compraram aquele livro para decoração e estavam pedindo reembolso. Ele perguntou se esse era o motivo pelo qual ela havia comprado um, e ela respondeu com confiança que achava que ele se encaixaria no interior da loja. Ele riu sem jeito e disse que era um pouco assustador o fato de o livro ser sempre devolvido. Em seguida, ele olhou para o livro quando sentiu algo e ficou surpreso ao ver que ele estava se iluminando. O sistema lhe mostrou que ele havia adquirido um livro de feitiços infinito e explicou que, para escrever um feitiço no livro, ele precisava de penas de pássaro-trovão e várias tintas. Ele perguntou a San Yang se ela tinha certeza de que era apenas para decoração, e ela respondeu que não tinha certeza, mas que não havia nada escrito no livro. Ela tentou escrever algo nele, mas não conseguiu. Então, ela pensou que era por isso que o gerente disse que era uma decoração, fazendo com que ele percebesse por que havia recebido a mensagem naquele momento. Então ele a encarou, achando que ela não havia entendido a mensagem. Ela se desculpou com ele e disse que, se ele não gostasse, ela o levaria de volta. Mas ele lhe disse que realmente gostava, deixando-a feliz. Ela perguntou se ele realmente estava falando sério, e ele respondeu que sim e que a usaria com sabedoria. Mais tarde, de volta à loja, ele tentou escrever algo nela usando uma caneta comum, mas não conseguiu escrever nada. Ele se lembrou de que o sistema dizia que ele precisava de uma pena de pássaro-trovão e de várias tintas. Ele sabia que poderia obter informações sobre o pássaro-trovão de alguma forma, mas seria difícil. Então o sistema apareceu para mostrar a ele que o pássaro-trovão é uma criatura viária colossal, muito rara em vários terrenos desolados, exceto nos oceanos do deserto polar, com uma envergadura de aproximadamente 25 metros. Ele não podia acreditar que teria de caçá-lo para obter a pena. Ele se perguntou como poderia caçar esse pássaro quando ele é raro, o que o fez pensar, desapontado, que acabaria usando-o como decoração. Mas então o livro se iluminou e o sistema lhe mostrou que ele havia adquirido um bom nível de caligrafia em magia antiga nível 1. Ele não conseguia acreditar que tinha novas características, mas não se sentia diferente. Ainda assim, ele sabia que ganhar essa característica naquele momento não poderia ser uma coincidência, então decidiu tentar tudo o que pudesse. Mais uma vez, ele tentou escrever no livro com uma caneta básica e, dessa vez, conseguiu escrever com sucesso, o que aumentou sua caligrafia agradável para o nível 2. Depois de adquirir a característica de caligrafia agradável, Gia fez algumas experiências diferentes e descobriu dois fatos importantes sobre ela. A primeira foi que ele não conseguia escrever nada no livro de feitiços infinito, mesmo com a característica de caligrafia bonita. E a segunda foi que sua caligrafia ficou muito bonita. De certa forma, ele achou que era uma característica incrível, pois sua caligrafia havia se tornado bonita. De repente, ele sentiu o lugar tremer e ouviu um barulho alto, deixando-o atordoado por um momento e imaginando o que seria. Ele caminhou cautelosamente para fora, adivinhando algo, e viu um portão se abrindo em frente à sua loja. Em seguida, o sistema mostrou que a categoria de dificuldade da masmorra era de nível 0. O tipo era pradaria e vale. O alvo era a pena de um pássaro-trovão,
O limite de tempo era de 1 hora e a restrição de entrada era de trabalho, fazendo com que ele não acreditasse que ela levava diretamente para a casa do pássaro trovão e se perguntasse se a bela caligrafia havia afetado alguma coisa. Percebendo que a aura da masmorra parecia perigosa, mas pensando que não haveria problema, pois era de nível 0, ele decidiu entrar e sair. Ele entrou na masmorra e ficou surpreso com o lugar. Ele se perguntou se aquele era o habitat do pássaro trovão, pois não parecia se adequar a um pássaro gigante. Então, ele ouviu algo atrás de si, virou-se e viu um pássaro trovão acima dele. Ele voou enquanto ele estava em pânico, maravilhado com o fato de um pássaro poder ser tão grande e gritando que era do tamanho de um prédio. Ele se perguntou como poderia caçá-lo, mas então uma pena flutuou até ele. Quando olhou para cima, viu as penas do pássaro trovão flutuando ao seu redor. Ele ficou aliviado porque só precisava pegar a pena no chão e ficou surpreso com a facilidade. Percebendo agora que tudo o que precisava era de tinta, ele sorriu por ter pensado em algo. Ele foi para a floresta e encontrou o general Teradrones, que estava segurando um extrato de erva verde. Ele lhe disse que encontrar o extrato tão rapidamente era uma sorte e que era bom ter perguntado a ele. Ele lhe agradeceu, deixando-o tímido. Agora que a preparação havia terminado, a última coisa que restava era resolver o mistério do livro de feitiços infinito. Ele levantou a caneta de pena que havia feito, perguntando-se que tipo de feitiço havia no livro de feitiços infinito. Em seguida, abaixou a caneta para escrever nele, pensando que ele mesmo descobriria. Quando começou a escrever, as letras que ele escreveu no livro de feitiços infinito voaram para fora do livro em uma luz amarela brilhante, e girou em torno dele. Em seguida, as letras voaram até o corpo de uma velha árvore. Alguns segundos depois, ele ficou surpreso ao ver as letras gravadas na velha árvore em luz amarela, percebendo que se tratava de uma palavra rúnica. Ele se lembrou que uma vez viu em um livro antigo que uma grande árvore ensinou 4 feitiços a uma tribo antiga: criação, harmonia, mudança e destruição. Esses feitiços eram originalmente difíceis de controlar, por isso a tribo descobriu as palavras rúnicas por meio de um método conveniente como solução. Depois, ele também se lembrou de ter lido no livro antigo que a árvore do mundo do início havia lhes ensinado esses feitiços mágicos. A magia antiga era difícil de usar, então eles criaram palavras rúnicas para facilitar o uso da magia. No entanto, ele nunca tinha ouvido falar de runas em sua vida, o que o fez pensar se alguém estava tentando usá-las. O choque que sentiu ao ver as palavras rúnicas aparecerem na árvore o deixou atônito e incrédulo. Ele percebeu que as palavras rúnicas surgiriam após o cumprimento das condições de uso de um livro de feitiços, mas se perguntou por que elas estavam gravadas na árvore e não no livro de feitiços. Então, ele percebeu que a árvore com as palavras gravadas era o galho da árvore que ele havia plantado quando chegou a Dream Forest. Ele tinha uma ideia do que estava acontecendo, mas achava que não havia como a árvore do mundo ser tão pequena. Então, decidiu escrever as palavras rúnicas porque não sabia quando elas desapareceriam. Enquanto tentava escrever as palavras rúnicas, ele percebeu que, embora fosse a primeira vez que as via, sentiu que entendia o significado delas e leu que significava destruição. A chama incendiará tudo. Um momento depois, ele terminou de escrever todas elas no livro de feitiço, embora achasse que as frases eram bastante brutais. Em seguida, o sistema lhe mostrou que ele havia obtido o pergaminho da mudança e destruição, que aumentava o poder de destruição da magia rúnica. Isso fez perceber que escrever palavras rúnicas no livro de feitiços as transformaria em um pergaminho. Então, ele rasgou a página, pensando que, como era um pergaminho, ele deveria rasgá-lo. Ele o enrolou e o amarrou com uma fita, achando-o muito legal. Ele planejava escrever mais, mas então uma luz apareceu no livro de feitiço, fazendo-o parar. Ele ficou surpreso ao ver que a página havia sido restaurada, provando que aquele era de fato um livro de feitiços infinito. Ele sorriu, pois sabia que poderia continuar escrevendo no livro e que, se tivesse tinta suficiente, poderia escrever pergaminhos à vontade. No entanto, ele não sabia qual era o efeito do pergaminho, pois tudo o que dizia era que ele aumentava o poder de destruição da magia de runa. Como ele não era um mago, não podia experimentá-lo, mas sabia que poderia verificá-lo se um mago o usasse. No dia seguinte, na loja de Gia, Vayne lhe perguntou se ele era o caçador e o Gia, e ele confirmou que sim. Ela se aproximou dele rapidamente, dizendo-lhe que finalmente haviam se conhecido. Batendo com a mão no balcão, ela afirmou com raiva que ele era muito difícil de encontrar. Em seguida, perguntou-lhe se ele sabia quantas vezes ela tinha ido até lá só para encontrá-lo. Causando pânico, ele se desculpou com ela e explicou que, devido a algumas circunstâncias pessoais, a loja ficava vazia com frequência. No entanto, ela apenas o encarou, pensando que ele era o caçador chamado Yugia,
como Shao Yun havia dito. Ele se perguntou por que ela o estava encarando daquela forma e se estava brava. Ela achou que não havia problema porque sua visita não era sobre Jia, mas sobre os itens que ele vende. Limpando a garganta, ela pegou um pedaço de papel e disse a ele que era uma falta de consideração da parte dela, já que ele devia ter suas circunstâncias. Em seguida, ela lhe entregou o cartão da guilda e se apresentou como a líder da guilda Chama Eterna, Chavayan. Ela mencionou que ouviu dizer que ele vende itens especiais em seu armazém geral. Ele aceitou o cartão e confirmou, pois ela estava prestes a especificar os itens especiais a que se referia. Ele a interrompeu, perguntando se ela se referia às poções de maçã solar ou se estava procurando a poção de morango de inverno. Ela confirmou que era exatamente o que estava procurando e tentou entrar em detalhes, mas ele riu, informando que aqueles itens eram os mais populares no momento e pediu que ela esperasse um pouco. Ele também mencionou que, como ela havia visitado o local várias vezes sem sucesso, gostaria de lhe oferecer algo por conta da casa, o que a deixou surpresa e questionando se era realmente tão fácil de obter. Então, com um tom sério, ele a chamou e pediu desculpas porque não havia mais estoque, deixando-a chocada. Ele refletiu sobre sua complacência, atribuindo-a às suas distrações com os pteródromos e o livro de feitiços infinitos, questionando sua dedicação como dono de um armazém geral. Ele reconheceu que essa era a primeira vez que ficava sem estoque. Ele então informou desesperadamente a Wei Yin que se ela voltasse no dia seguinte, ele prepararia todos os itens que ela desejasse comprar, pedindo desculpas mais uma vez. Ela permaneceu em silêncio, não conseguindo falar porque Jia parecia tão arrependida, o que a fez pensar se Jia era gentil ou ingênua. Quando ela se virou para sair, dizendo que não tinha escolha a não ser voltar no dia seguinte devido à falta de estoque, ela expressou um desapontamento silencioso por não poder usar os itens na masmorra mais tarde. No entanto, ele a interrompeu para perguntar se ela era uma maga das chamas, referindo-se à sua posição como líder da guilda Chama Eterna. Com uma ponta de desânimo, ela confirmou. Ele então declarou que era perfeito e lhe entregou o pergaminho. Ela perguntou por que ele estava lhe dando um pergaminho, e ele explicou que era um pergaminho de atributo de chama que ele havia criado como amostra no dia anterior. Ele sentiu que não seria correto deixá-la partir de mãos vazias. Quando ela abriu o pergaminho, o fogo a envolveu enquanto ela lia a frase: "Tua chama incendiará tudo." Ela expressou sua gratidão pela frase e foi embora, prometendo voltar no dia seguinte. Ele concordou e pediu que ela tomasse cuidado. Ao vê-la partir, ele notou que o cajado atrás dela brilhava, o que o levou a se perguntar se ele sempre brilhou daquela forma. Mais tarde, na masmorra das aranhas, Wei informou a sua equipe que a aranha sentinela havia sido derrotada e ordenou que avançassem mantendo a formação. Depois, ao se deparar com uma aranha enorme bloqueando o caminho, ela usou suas chamas para eliminá-la e disse em voz alta à equipe que eles deveriam penetrar no centro de forma semelhante, pedindo que se preparassem para a investida. Enquanto corria, ela achou estranho que seus poderes pareciam mais fortes do que o normal, o que a fez questionar se era apenas sua imaginação. No entanto, ela também notou que a pedra rúnica em seu cajado estava se comportando de forma irregular. De repente, ela ouviu alguém chamando-a com urgência, alertando-a para tomar cuidado. Felizmente, ela deu um salto para trás a tempo de evitar o veneno que estava prestes a cair sobre ela. Ela confirmou seu bem-estar quando o homem perguntou se ela estava bem. Observando que havia mais aranhas do que o relatado, ela questionou a precisão das informações enquanto olhava para o enxame de olhos fixos neles. O homem se desculpou, explicando a natureza imprevisível da masmorra do tipo floresta. Ele então sugeriu uma retirada para se reorganizar, mas ela recusou, determinada a continuar, independentemente das circunstâncias. Apesar da advertência do homem contra o excesso de esforço, ela soltou seu fogo, assegurando-lhe que não se preocupasse, pois se sentia excepcionalmente capaz em seu estado atual. Posicionando o cajado à frente, ela avisou a equipe para se afastar, a menos que quisessem ser engolidos pelo ataque. Ela então produziu uma chama poderosa que incinerou as aranhas até virarem cinzas. Sua equipe ficou espantada com a força dela, questionando a extensão do avanço de sua habilidade. Eles comentaram que, com seu poder, ela poderia potencialmente limpar toda a masmorra sozinha. Ela mesma ficou surpresa com seu poder formidável, ponderando se o pergaminho que Jia lhe dera era a fonte desse aprimoramento. No dia seguinte, na loja de Jia, ele colocou uma caixa de poções sobre a mesa, enxugando o suor enquanto perguntava se era suficiente. Depois de terminar a preparação das poções de maçã solar e de morango de inverno, ele olhou para o relógio e percebeu que só faltava embalá-las antes da chegada de Wei Yin. Lembrando-se de que ela havia mencionado que viria de manhã cedo, ele decidiu acelerar o processo. Então, quando a porta da loja se abriu, acionando a campainha, ele se virou para cumprimentar Wei Yin, informando-a de que estava no meio da embalagem das poções que ela havia pedido no dia anterior.
No entanto, ao notar sua presença solitária, ele perguntou se o homem que a acompanhava era um membro da guilda. Ela adiou a conversa sobre as poções para um momento posterior, sugerindo que eles conversassem primeiro, o que o deixou intrigado. Uma vez sentado, uma maleta cheia de dinheiro foi colocada diante dele, levando-o a questionar seu propósito. Wayne respondeu que era de fato dinheiro e, em seguida, perguntou se ele era do tipo que não fica obcecado com a riqueza, concluindo que o preço razoável da poção devia ter uma justificativa. Ele admitiu sua predileção por dinheiro, mas explicou seu espanto com a súbita grande soma que lhe foi apresentada. Vayan revelou que o pergaminho que ele havia lhe dado no dia anterior possuía efeitos tremendos, garantindo um grau de ou possivelmente além de S, e expressou seu desconforto em adquirir um pergaminho de valor tão alto de graça. Ele entendeu o que ela quis dizer, reconhecendo que havia previsto tal reação, dada a excelência do livro de feitiços infinitos. Ela sugeriu que, se o dinheiro fosse desconfortável para ele, ela poderia transferir a quantia. Pediu que ele indicasse sua preferência. Ele expressou sua gratidão, mas afirmou que aceitar o dinheiro estava além de seus princípios, deixando-a perplexa. Ele então a lembrou de que, conforme declarado anteriormente, o pergaminho era um pedido de desculpas pelo inconveniente causado pela espera. Afirmou que não era honrado o suficiente para aceitar o dinheiro, sabendo que a eficácia do pergaminho ainda não havia sido comprovada. Ela questionou se ele percebia a linha tênue entre ser virtuoso e tolo, surpreendendo Sholian com sua ligação abrupta, mas continuou a insistir na questão das possíveis consequências se recursos valiosos fossem dados gratuitamente. Ele contra-atacou, perguntando se tais ações criariam um mundo onde a riqueza fosse onipresente, ao que ela respondeu com raiva que não. Ela alertou que o conhecimento público de suas ações poderia torná-lo um alvo para muitos, inclinando-se para enfatizar a importância e o perigo de suas habilidades no mundo dos caçadores. Ao perguntar se ele entendia a gravidade de suas palavras, ele deu um pequeno salto, intimidado, e reconheceu a preocupação dela. Em seguida, ela explicou que o motivo pelo qual ela mesma trouxe o dinheiro foi para provar que a guilda também poderia recompensá-lo adequadamente por suas habilidades. Ela lhe perguntou se a Eternal Flame era a grande guilda conhecida por seu bom bem-estar, e disse a ele que não precisava ir tão longe para provar seu valor. Sorrindo, ela disse que queria mostrar a ele que uma guilda tão famosa e boa é muito favorável a ele. Em seguida, ela explicou a ele que geralmente há muitos magos em Eternal Flame, mas também há muitos alquimistas. Em seguida, ela lhe apresenta Sholian como alquimista-chefe, e Sholian, sem escolha, lhe diz que adora a Eternal Flame. Em seguida, ela lhe diz que também há muitos outros alquimistas habilidosos como Sholian lá, então ele terá muitas chances de pesquisar junto. Além disso, o salário e os subsídios serão adaptados aos desejos dele, tanto quanto possível, e ela pode lhe dar autoridade para ser chefe ou contratado, fazendo-o suar sob pressão. Ela estava prestes a convidá-lo para se juntar a eles, mas ele a interrompeu agradecendo por ter dito tudo aquilo. Mas ele lhe disse que apenas aceitaria o gesto. Ela diz a Sholian para preparar o contrato com pressa, mas então percebe que Gia disse que só aceitaria o gesto. Ela pergunta a ele, aos gritos, por que se o que ela disse já não é um termo tão generoso? Ele respondeu que, assim como ela disse, era demais para ele. Então ele pensou que seria melhor que pessoas melhores do que ele participassem, fazendo com que ela ficasse furiosa e gritasse que ele era mais do que capaz e que deveria parar de se rebaixar dessa forma. Enquanto Sholian tentava acalmá-la, ela para quando ele lhe disse que, originalmente, ele era o caçador de nível mais baixo, sem atributo, e que o fato de ele poder fazer esses itens especiais não se deve às suas habilidades, mas a uma situação de sorte e a um amigo incrível. Então ele sabe que suas habilidades podem desaparecer algum dia, e é por isso que ele não tem confiança em fazer grandes coisas com essa habilidade. Ele também diz a ela que estava muito apegado à sua loja para deixá-la. Ela tentou discordar, mas Sholian lhe disse que parecia que seria difícil mudar a opinião de Dia e que eles deveriam parar e respeitar os desejos de Dia. Ele diz a ela que não se esquecerá de seu conselho e que será cuidadoso, portanto, cobrará um pouco mais pelas poções que ela reservou ontem. Ela diz a ele que qualquer um pensaria que ela o estava obrigando a fazer coisas ruins e que se sente desconfortável porque parece que foi abandonada, mas não tem outra escolha. Em seguida, ela o advertiu que, em troca, ele não deveria se arrepender se caísse em uma situação perigosa mais tarde. Ele disse a ela que não se preocupasse porque, se surgir uma situação perigosa, o dispositivo ao lado dele o avisará primeiro, apontando para o sino zumbidor ao seu lado que pode emitir um som quando um trabalhador estiver em perigo. Desde que os portões apareceram, o convívio diário com a natureza desapareceu porque tanto o mar quanto a praia foram tomados por monstros, e era difícil encontrar um lugar sem eles,
mesmo em uma montanha ou em um vale. Mas na Floresta dos Sonhos, ele podia apreciar a bela paisagem. Quando chegou à praia da floresta, sentiu um grande alívio e achou que o mar era o melhor remédio para suas dores de cabeça. Caminhando, ele percebeu que não havia apenas uma floresta na Floresta dos Sonhos, mas também um mar, o que o fez pensar se aquele lugar era mais parecido com um paraíso na Terra. Ele decidiu se concentrar no armazém geral em vez da Floresta dos Sonhos por enquanto, mas estava exausto desde o início da manhã. Isso fez pensar se ele não estaria qualificado para ser dono de um armazém geral. Ele exclamou que, com ou sem armazém geral, ele iria se curar à noite lá, comer muito e ler muitos livros também. Exausto de interagir com as pessoas naquele dia, Gia passou algum tempo sozinho na Floresta dos Sonhos. No entanto, ele ignorou o fato de que, a qualquer hora e em qualquer lugar, convidados inesperados poderiam chegar enquanto ele olhava para o animal branco brilhante dormindo em sua perna. 2 horas atrás, ele estava absorto em um livro em frente à fogueira que havia feito. Sentindo a calma do ambiente ao seu redor, ele refletiu sobre como, no passado, ouvir o som das ondas não teria sido tão difícil. No entanto, os mares atuais não são mais seguros para os seres humanos, então ele reconheceu como uma grande sorte o fato de poder ficar de frente para o mar e ouvir o som das ondas dessa maneira. Ele pensou que, se tivesse a chance mais tarde, gostaria de trazer Sungo ou Sunny. De repente, ele ouviu algo próximo e, ao ouvir com atenção, percebeu que era o som de um gato vindo de dentro da caverna próxima a ele. Ele pegou a lanterna e a bolsa para investigar, notando que o som era semelhante ao de um gatinho, mas sutilmente diferente, como se também se assemelhasse ao som de uma fera selvagem, como um leão ou um tigre. Ele deu uma olhada no sino que zumbia e viu que estava quieto, indicando que não havia perigo. De repente, ele notou o drone do General Terror voando acima dele a toda velocidade. Ele o seguiu e percebeu que o som estava se aproximando do local para onde estavam indo. Em seguida, ele viu a criatura que estava fazendo som deitada no chão. O sistema a identificou como um Actus, fazendo com que ele se perguntasse o que significava Actus. Mas ele sabia que era grande demais para ser chamado de gato. Ele o pegou com cuidado, observando seu estado precário, e se perguntou se não haveria problema em alimentá-lo com uma poção. O general Pterodontes o cutucou para chamar sua atenção. Ele se desculpou, explicando que estava tão distraído com os Actus que havia se esquecido deles, mas ficou surpreso ao ver que eles estavam segurando peixes. Ele perguntou ao general Pterodonte se eles estavam cuidando da alimentação dos Actus. Ele assentiu com a cabeça. Ele lhe deu um tapinha, expressando seu orgulho e prometendo trazer muita comida deliciosa na próxima vez que viesse à floresta. De volta ao presente, depois que o Actus comeu os peixes e bebeu a poção da maçã solar, ele dormiu pacificamente em seu colo, deixando-o aliviado por ter tomado bem a poção. Embora estivesse tremendo até pouco tempo atrás, parecia estar bem agora, com base no sono que estava tendo. Curioso, pois era a primeira vez que via animais ali. Apesar de não ter explorado toda a Floresta dos Sonhos, ele deu um tapinha na cabeça do animal e perguntou de onde ele vinha. O Actus acordou ao seu toque e ele imediatamente se desculpou, perguntando se seu toque o havia despertado. Mas ele simplesmente miava docemente para ele e se esticava em sua perna, conquistando seu coração com sua fofura. Ele o levantou, perguntando se ele estava agindo de forma fofa de propósito e se isso era coisa de ser escolhido de que ele só tinha ouvido falar. Depois, ele pensou em como chamá-lo, decidindo que Actis não soava bonito. Como se assemelhava a um tigre, ele achou que Ban, que significa tigre em coreano, soava bem. Ele também lhe disse que, se não tivesse para onde ir, deveria vir com ele, ao que ele miava concordando. No dia seguinte, um cliente ficou encantado com a fofura de Ban e lhe perguntou se Ban não era um leopardo, e onde ele o havia encontrado. Ele respondeu que o encontrou em uma masmorra e o trouxe para casa, pois parecia não ter para onde ir, e que seu nome era Ban. A senhora perguntou se poderia acariciar Ban, ao que ele concordou. Entretanto, quando a senhora estava prestes a acariciar o Ban, ele ficou agressivo e bateu na mão da senhora. Ele entrou em pânico e perguntou à senhora se ela estava bem. Ela respondeu que sua mão estava bem, mas seu coração estava ferido. Ele se desculpou com a senhora e explicou que Ban era um pouco tímido. Em seguida, ele disse a Ban que não deveria se comportar daquela maneira, percebendo que Ban só era gentil com ele e bastante irritadiço com qualquer outra pessoa. Ele pensou que, se Ban fosse tímido, mantê-lo na loja poderia não ser uma boa ideia. No entanto, ele também sabia que não poderia simplesmente deixá-lo sozinho em sua casa, pois a fofura de Ban também. Então Ejin entrou na loja. Ele a recebeu calorosamente, observando que já fazia muito tempo desde o último encontro. Ela mencionou que tinha alguns negócios por perto, então parou um pouco e lhe ofereceu um café,
mas então viu Ban deitado na mesa. Yojin se escondeu com medo atrás de um cabide e perguntou o que era aquilo, apontando para Ban. Ele respondeu que era Ban, um tigre. Observando que Yojin também parecia assustada. Com medo, ela lhe entregou o café, e ele perguntou se era para ele. Mas ela deu um pulo para trás, dizendo que a fera estava se aproximando dela. Ele se desculpou, explicando que não havia percebido que ela ficaria tão assustada com o animal e mencionou que ele viveria com ele de agora em diante. Ele estava prestes a pegar o Ban, mas a cauda dele abanou, surpreendendo. Então ele disse a Yojin que Ban parecia estar pedindo que ela o acariciasse, o que a deixou confusa. Mesmo assim, ela hesitantemente levantou a mão e deu um tapinha em Ban, que aceitou seu toque. Ela comentou sobre como o Ban era suave e gentil, mas ele disse, rindo, que era um tigre apenas no nome. Em seguida, ela mencionou que tinha ouvido falar que ele estava distribuindo pergaminhos de fortalecimento gratuitamente, causando um pouco de alvoroço na Hunternet. Ele confirmou que até mesmo o líder da guilda Eternal Flame Guild havia visitado o local recentemente. Ela não conseguia acreditar que ele havia dado um pergaminho que valia centenas de milhões, o que a fez se perguntar se Gia não era ambiciosa ou se era apenas sem graça. Ela pensou que Gia sempre viveu sem cálculos, sem ganância e fez com que os outros se sentissem confortáveis, o que a fez se perguntar se era por isso que ela visitava a loja com frequência. De repente, a campainha tocou bem alto, deixando confuso e se perguntando o que estava acontecendo com a campainha. Então, eles ouviram um aviso de que uma catástrofe do tipo 4 era iminente e que os moradores das proximidades deveriam evacuar imediatamente. O anúncio esclareceu que não se tratava de uma simulação e pediu a evacuação imediata. Yojin gritou para que ele evacuasse imediatamente e se apressasse, deixando-o atônito e surpreso. Um momento depois, quando todos estavam fora de suas casas, o exército posicionou seus tanques ao redor da área afetada. Em seguida, outro exército ajudou as pessoas a chegarem a um local seguro. Enquanto caminhava, ele percebeu que, se fosse um aviso de tipo 4, eles deveriam estar enfrentando a catástrofe de uma masmorra de categoria 4. Se fosse esse o caso, provavelmente haveria muitos caçadores fortes, o que lhe deu esperança de que os caçadores pudessem detê-la. Ban se escondeu com medo em seu peito e garantiu que tudo ficaria bem e que nada aconteceria. Mas então, eles ouviram um som alto de abertura e sentiram o chão tremer violentamente. As pessoas ao seu redor choraram, entraram em pânico e gritaram de medo. Ele se perguntou se ainda era muito cedo para se sentir seguro. Bayun miava tristemente para ele e olhou para cima. Com lágrimas nos olhos, ele deu um tapinha em sua cabeça e assegurou-lhe que estava tudo bem e que provavelmente não era nada. Uma catástrofe ocorre quando os caçadores que entram em uma masmorra não conseguem concluir a missão. Não haverá nenhum problema grave com a catástrofe de uma masmorra de baixa dificuldade, mas a história era diferente quando uma masmorra de nível 4 ou superior sofria uma catástrofe. No caso de uma catástrofe, os civis em um raio de 20 km do portão devem ser evacuados, ao mesmo tempo em que são realizadas operações militares e enviadas forças blindadas. Em seguida, caçadores de alto nível são mobilizados. Aijin diz a todos que o inimigo está chegando. Então, os mortos-vivos emergem da masmorra. O general militar ordenou que seus homens abrissem fogo, o que os exércitos fizeram, atirando nos mortos-vivos que saíam da masmorra. O jato decolou, segurando mísseis, e os lançou sobre os mortos-vivos no chão, causando uma grande explosão. Por outro lado, Young-suk, observando de lado, imaginou que o ataque à masmorra de mortos-vivos deve ter falhado. No entanto, ele achava que, com tanto poder de fogo, o ataque acabaria logo. Sabendo que teria que escapar depois de acabar com os remanescentes, ele ordenou que o exército geral concentrasse seu poder de fogo no portão, e os informou que eles lidariam com os monstros que escaparam e com a maldição usando lixes. O general respondeu que entendia. Young-suk pensou que eles seriam capazes de acabar com isso se não houvesse outras variáveis. Mas então, uma mão enorme agarrou o portão por dentro e um ser gigantesco emergiu lentamente, chocando Young-suk com horror. Ele imediatamente ordenou ao general que concentrasse seu poder de fogo no enorme ser monstruoso com urgência, ao que o general respondeu que entendia. O general então ordenou que seus homens abrissem fogo e lançassem tudo que tinham sobre o enorme monstro, o que o exército fez, atacando o enorme monstro com toda a sua força. Um dos mísseis voou para a boca do enorme monstro e explodiu ruidosamente. O exército acreditava que seu ataque estava surtindo efeito, mas Young-suk sabia que o ser monstruoso era de nível de desastre, o que significava que muitos ataques não deixariam sequer um arranhão nele. O monstro os declarou inimigos perigosos, portanto, ele deveria matá-los. Em seguida, avançou em direção a eles enquanto gritava sobre o perigoso inimigo. Young-suk praguejou e ordenou que todos se esquivassem,
mas a criatura simplesmente passou por eles, fazendo pensar se não os estava atacando. Ele olha para trás e percebe que o alvo do monstro é o abrigo. Alguém pula do telhado do abrigo e Jin voa em direção a ele com suas lâminas, perguntando: "Quem disse que você poderia ir ao abrigo?" Em seguida, ela libera sua poderosa habilidade de fúria com a espada, cortando-a centenas de vezes em apenas alguns segundos. Vayne grita para que todos se afastem enquanto ela balança seu cajado, atacando o monstro com sua forte chama. Mas quando a fumaça de seu ataque se dissipa, eles ficam surpresos ao ver que o monstro nem sequer está se virando. Em seguida, ele levanta seu enorme punho e dá um soco no abrigo, quebrando-o e causando um som alto. Yojin corre em direção a ele para atacar novamente, e Vayne a adverte que se aproximar é perigoso. Mas Yojin pergunta se Vayne está sugerindo que eles apenas observem o fogo queimar. Ela lembra Vayne que Jia e os outros estão dentro do abrigo. Quando o enorme monstro faz uma grande entrada para entrar no abrigo, ele olha fixamente para Jia, declarando que o encontrou e chamando-o de inimigo. Jia entra em pânico, percebendo que o abrigo foi invadido, e se pergunta se a situação lá fora é terrível. Ele sabe que precisa correr, mas suas pernas não se movem. Implorando para que suas pernas trêmulas se movam, ele finalmente consegue, apenas para cair no chão horrorizado quando o monstro tenta agarrá-lo. Ban exala ar e ruge contra o monstro, fazendo com que ele pare. Em seguida, Ban sai de seus braços e libera uma luz forte. Confundindo, Ban chama o monstro de demônio inferior, fazendo-o suar de medo e ordenando que ele se perca. Isso revela o verdadeiro poder e a aparência de Ban para o monstro. Yojin, correndo para perto do abrigo, sente uma quantidade enorme de Aeta, mas acha que, seja o que for, é a chance deles enquanto o monstro está congelado. Então, ela pede a Vayne uma chama. Vayne imbui sua espada com chamas, dizendo a ela: "Eu sabia mesmo sem você dizer." Então, ela balança a espada contra o monstro, atacando com a Firesword Rampan, uma combinação de sua espada Rampage e Vayne's Flame. O monstro é queimado por dentro e por fora pelos cortes, e Yojin aterrissa em segurança no chão, exausta. Vayne pergunta se já acabou, mas Yojin responde que ainda não, explicando que sentiu uma enorme quantidade de Aeta dentro do abrigo. Então, eles entram no abrigo e Yojin o vê pegando Ban do chão. Ele não a responde porque está concentrado em Ban, que está liberando Aeta. Após a luta, ambulâncias chegam para cuidar dos feridos, enquanto Yojin olha ao redor, não sentindo mais Aeta. Enquanto isso, na casa de Jia, ele dá tapinhas em Ban, agora calmo, refletindo sobre os eventos do dia. Enquanto seca o cabelo, ele reflete sobre a loucura do dia. Ban, pulando em seu colo, coça carinhosamente a cabeça contra ele. Ele elogia Ban pelo impressionante trabalho realizado, observando sua raiva pelo ser monstruoso. Mas agora ele parece relaxado. Contemplando o encontro, ele decide documentá-lo no Infinite Cell Bulgo, sem saber que suas palavras estão sendo transferidas para o Meruic. No escritório, Eugsuke fica surpreso ao descobrir que a Meruic foi atualizada com detalhes sobre o ser monstruoso, 15 metros de altura, feio e com uma força formidável. Ele fica surpreso com o fato de o Meruic, supostamente não editável por ninguém, ter novas informações. Na sala de reuniões, chega um relatório sobre uma onda Eta, levando ao consenso de que seus caçadores não derrotaram o ser monstruoso. Outra voz acrescenta que o dano poderia ter sido muito maior se não fosse a explosão da Eta. A conversa se volta para a especulação sobre a causa. Um deles sugere que é muito cedo para atribuir o evento a um ser humano, propondo que pode ter sido um fenômeno natural. Eugso ouve em silêncio até que alguém pergunta com urgência se todos no abrigo sentiram a explosão do Aeta. A resposta destaca que o abrigo estava cheio de civis, enfatizando a necessidade de controlar a situação e identificar a fonte. Hayajin troca olhares com Eugsuke quando alguém menciona a atualização da Wiki do Mir, sinalizando que algo mais significativo está em andamento, marcando a primeira vez que a Wiki do Mir foi atualizada. O briefing continua, revelando que alguém possui força suficiente para intimidar o ser monstruoso. E essa nova informação foi adicionada ao Mir. Vayne olha para Yejin quando ela aponta duas possibilidades. O indivíduo que repeliu o ser monstruoso estava no abrigo ou possui uma habilidade única, diferente de qualquer caçador. Vayne então levanta a questão de que muitos relataram ter ouvido o grito de um gato coincidindo com a explosão do Aeta. Inicialmente, Eugsoke descarta o detalhe como irrelevante, mas Vayne insiste, mencionando a presença de um dono de loja e de um gato parecido com um leopardo das neves no abrigo, silenciando a sala com surpresa. No dia seguinte, quando a campainha da loja toca, Gil cumprimenta o cliente e fica chocado ao ver Yejin, Vayne e Eugsoke entrando. Eles se aproximam dele, fazendo com que sua ansiedade aumente, questionando suas intenções. Eles colocam as mãos no balcão com força, exigindo ver seu gato. Levantando as mãos em um gesto de paz,
ele pergunta se elas se referem a Ban, alertando-as de que Ban pode se assustar e fugir. No entanto, sua atenção se volta para baixo ao ouvir o barulho de um farfalhar ao seu lado. Ele então vê o Ban tentando alcançar o balcão. Então, o Ban pula no balcão e boceja enquanto se estica. Todos olham seriamente para o Ban, fazendo com que ele olhe de volta para eles confuso. Mas, então, Wayne levanta o Ban, perguntando se foi o gato que causou a onda de éter, e diz a eles que o Ban parece apenas um gato normal. Em pânico, ele adverte de que ela não pode segurar Ban dessa forma, mas ela diz a eles que não está sentindo nenhuma eta vindo de Ban. Ela argumenta que deveria sentir algo se aquele pequeno gato causou uma explosão tão grande, enquanto Ban tenta se soltar de seus braços. Então, Ban morde o braço de Wei quando ela não o solta e pula de volta para o balcão, deixando-a com dor. Ele, sorrindo, diz a Wei que Ban morde. Então ela deve tomar cuidado. E Eiji lhe diz que soube que ele estava no abrigo durante o incidente com o ser monstruoso e que havia um relatório dizendo que alguém ouviu um barulho de gato logo antes de o ser monstruoso fugir, o que o fez suar e entrar em pânico. Young-suk concorda com Eiji, mas quando Ban tenta agarrar sua cabeça, Young-suk diz a todos que acha que é um relatório falso. Então, Young-suk olhou para Wei, desejando poder explorar Ji agora mesmo, mas sabia que não era um bom momento. Ele não queria competir com a Guilda das Chamas Eternas, que já havia sido rejeitada por Jia e estava ocupada brigando com BAE1. Então, Young-suk se vira para ir embora e diz a Jia que o verá novamente na próxima vez. Wei pergunta a Young-suk se ele está indo embora e diz que queria vê-lo ser rejeitado como ela, enquanto Yi-jin está olhando para Jia. Yi-jin abre a boca e, sorrindo, diz a ele que voltará. Ele responde alegremente que ela é bem-vinda a qualquer momento. Mais tarde, ele entra na Dreamforest e lê um livro sobre o continente Gehenna. Ele olha para o mapa no livro, lembrando-se de que ouviu falar dele em algum lugar. Então, ele lê no livro que no continente Gehenna, muitas raças vivem junto com a grande árvore, que criou os deuses da natureza para proteger Gehenna. Ele está confuso sobre o que isso significa e lê que ela tinha pelo branco com manchas pretas e presas furiosas da natureza. Depois de lê-lo, ele olha à sua frente, percebe algo e se pergunta se Ban é um deus da natureza. Ele acha que Tiniket não se parece com um dos deuses, mas considerando o que aconteceu ao seu redor, faz sentido. Ele larga o livro, sabendo que não foi coincidência, e se lembra de que disseram que houve uma grande explosão de éter, o que o faz pensar que deve ter sido Ban quem fez isso. Isso significa que ele pode dizer que o Ban é um deus da natureza, o que o faz pensar se a árvore em seu sonho poderia ser a grande árvore da natureza. Depois de descobrir isso, tudo faz sentido para ele agora. Ele sente que a árvore está lhe dando um emprego, e tudo começa com a entrada na classe dos trabalhadores, ajudando os pterodontes e salvando Ban, fazendo-o sentir que tudo faz parte de um grande plano. De repente, o livro ao lado dele se ilumina e se abre sozinho, deixando-o surpreso. Em seguida, ele mostra que sua classe mudou para trabalhador de XXX, sua saúde aumentou para 90, sua essência se tornou 2, seus traços são bênção de XXX e suas habilidades são nível 1 de amabilidade de planta, amabilidade animal nível 1 e alquimia nível 2. Ele se pergunta o que significa o trabalhador de XXX, mas então o livro ao seu lado se ilumina ainda mais, fazendo-o cobrir os olhos. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.